Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Palavra de Vida com o pastor Diogo Sodré. Lembre-se, você nasceu para dar certo. Deus quer fazer você funcionar, Deus quer te ativar, Deus quer arrancar, destruir, desfazer todo o mal. Tudo aquilo que te aprisiona, que te aprisionou durante tempos, acontecimentos, situações, Deus quer ajudar você a vencer, Deus quer mudar o quadro da sua história. Você crê nisso? Eu creio que Deus quer mudar o quadro da sua história e, além disso, eu creio que Ele pode, tá? Deus pode mudar o quadro da sua situação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aí ao nosso canal, conheça o nosso trabalho, entenda qual é a nossa missão e faça parte dela. Se inscreva aí no canal, receba em primeiríssima mão todo o conteúdo que aqui for publicado. Há outros materiais que nós temos publicado aí no nosso canal e eu tenho certeza que será a bênção de Deus para a sua vida. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra e ela será dividida em alguns vídeos que serão publicados a cada quarta-feira. Então você se inscreve aí para não perder nenhuma nova próxima publicação e principalmente para você continuar conosco acerca deste tema que eu quero compartilhar com você, começar a compartilhar com você aqui a respeito de seja o protagonista da sua vida. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. Seja você o protagonista da sua vida. Eu quero usar como base, sempre usarei a Bíblia, tá? Números capítulo 27, eu quero usar aqui os primeiros 7 versículos. Números capítulo 27, os primeiros 7 versículos que nos dizem assim: Vieram então as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos líderes e de toda a comunidade à entrada da tenda da congregação e disseram: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os seguidores de Coré, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que seria arriscado o nome de nosso pai do meio da sua família? Por não ter tido filhos? Dá-nos propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E o Senhor disse a Moisés, verso 7, As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás propriedade como herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai fará passar a elas. Amém? Até aqui. Nós estamos diante de um cenário, vamos nos lembrar a respeito disso, nós estamos diante de um cenário que fala exclusivamente do povo de Israel, do surgimento dessa nação, o costume dessa nação. Então, é um texto tratando a respeito desta nação, desta pessoa, dessas pessoas, desse povo, tá certo? Então, aqui a gente vê, nesta nação, os homens eram mais valorizados do que as mulheres. As mulheres não eram contadas, as mulheres faziam um determinado tipo de serviço que os homens não faziam, elas não tinham participação numa série de coisas. E aqui em Números estava próximo à entrada na terra prometida. Moisés já estava também próximo aqui de ser recolhido, de já não estar mais com vida entre o povo de Israel. E
houve-se uma regulamentação sobre a herança. Para quem seria passado a herança, como seria distribuído, tá? E preparando para a entrada em Canaã, que era a terra prometida. Esse regulamento, por assim dizer, um regulamento interno, ele já estava pronto. Para quem seriam divididas as terras, como seria dividida, e a gente vê aqui no capítulo 26 que a orientação seria para que a divisão fosse proporcional. A família maior teria uma parte da terra maior, famílias menores teriam uma parte da terra menor, proporcional à quantidade de pessoas na família. Então já havia uma série de orientações que a gente vê aqui no capítulo 26, antes, até nós chegarmos no capítulo 27, aonde vai aparecer aqui no cenário algumas mulheres. E dentro desse texto eu quero ver com você aqui quem eram essas mulheres. Depois, elas tinham motivo para reclamar? Terceiro, qual foi a missão delas? E quarto, o que é que nós podemos aprender? O que é que nós extraímos aqui da vida dessas mulheres? Tá? Então essas mulheres, estas 5 mulheres que eram irmãs, eram filhas de Zelofeade, faziam parte de uma família onde o pai não teve filho homem, teve apenas filhas, tá? Apenas mulheres. E de acordo com a regulamentação que havia sido estabelecida, Deus deu uma ordem para Moisés que ele fizesse uma contagem, que o povo fosse recenseado. E nessa contagem somou-se um total de 601.730 homens acima de 20 anos e que pudessem ser usados na guerra. Então aqui não é contado mulheres, aqui não é contado crianças e aqui não são contadas pessoas inaptas para a guerra. A divisão das terras foram feitas entre estes aptos, tá? A divisão foi feita entre estes aqui e neste caso as mulheres não entraram. Essas mulheres eram irmãs, eram filhas, eram mulheres agora que tinham motivos, tá, para reclamar. Elas tinham motivo para reclamar? Tinham motivos para reclamar. Reclamar porque estavam numa família que não tinha homens, não tinha um filho homem, não tinha irmãos. E sendo assim, o destino da sua família, o destino do nome do seu pai seria a extinção ou o esquecimento.